Flamengo empata com a LDU por 0-0 e eu estou trazendo aqui para vocês as reações dos flamenguistas após esse empate. Todos os créditos dos canais estão aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver uma opinião sobre esse empate do Mengão, aproveite e passa aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like, beleza? Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Amigos, eu vou dizer uma coisa. Esse empate, óbvio que não era o empate que a gente queria. Não era o empate que a gente esperava. Nós esperávamos uma vitória, esperávamos o Flamengo ter uma vitória heróica. Só que eu vou dizer uma coisa, gente, eu tô aqui no estádio. Vim aqui do lado de fora aqui para tentar fazer a live para vocês. Meus amigos, o negócio é o seguinte: o Flamengo conseguiu arrancar esse 1 ponto aqui em Quito. O Flamengo conseguiu arrancar esse 1 ponto aqui hoje. Por quê? Os jogadores do Flamengo se entregaram. Os jogadores do Flamengo hoje foram pura entrega. O Ayrton Lucas, ele se entregou de um jeito que assim, cara, saiu do campo e, cara, merece os parabéns pela partida que fez o Ayrton Lucas. O Mauro até falava durante a transmissão, a melhor partida do Ayrton Lucas na temporada. Jogou muito pelo lado esquerdo o lateral Ayrton Lucas. E aí eu vou dizer que faltou para o Flamengo, talvez um refino, talvez o tempo de bola, talvez chutar mais pro gol, talvez um cuidado maior na hora de finalizar. Foi o que tenha faltado pro Flamengo no jogo. Mas esse empate não é o pior resultado. Esse empate óbvio, não é um resultado excelente, uma vitória seria excelente, que o Flamengo chegaria a 6 pontos, mas não era o pior resultado. Por quê? Porque o Flamengo tá vivo no grupo, tudo bem, amigo? O Flamengo tá vivo no grupo, nesse momento, a LDU tem 5 pontos, o Flamengo tem 4 pontos. Na quinta-feira vai acontecer a partida entre Central Córdoba e Deportivo Táchira, mas, como eu vou falar, Flamengo veio aqui com todas as dificuldades, com todos os problemas e conseguiu arrancar o empate da LDU. Felipe Luiz coloca Cebolinha, Luiz Araújo, todo mundo no aquecimento, mas demora a colocar os caras. Pedro, mas demora a colocar os caras. Esperou o Flamengo, o time inteiro cansar. Se ele oxigena o time, olha só, você tá jogando na altitude, Filipinho. Você tá jogando na altitude, Filipinho. Se você tá jogando na altitude, você tem que oxigenar o seu time. Aí você pega e deixa o time inteiro cansar, e aí você bota o Pedro. O que o Pedro, jogador, um centroavante, para ficar parado lá na frente, vai mudar num time que tá cansado? Pelo amor de Deus, eu tenho que cornetar. Errou, mas errou muito. Errou muito nessa questão. Se você tem 5 substituições, você troca por jogadores rápidos. O resultado foi bom, pensando no grupo, pensando que o Flamengo vai tirar ponto do Central Córdoba, que não tem altitude na Argentina. Mas aí é que tá a questão. Se não ganhar ponto do Central Córdoba, o Flamengo pode até se classificar, porque vai ganhar da LDU no Maracanã. Eu tenho certeza que é a pior LDU de todas as que o Flamengo enfrentou. Mas aí, o Flamengo, para ganhar da LDU e do Táchira no Maracanã, ele vai classificar. Se ele não ganhar ponto do Córdoba lá, se ele não ganhar do Córdoba lá na Argentina, o Flamengo vai classificar em segundo do grupo, tá? Porque aí se o Flamengo quiser classificar em primeiro, ele faz mais 9 pontos, ele chega a 13. O Flamengo pode chegar a 13 pontos no grupo. 13 pontos, você se classifica ali entre os 4 melhores primeiros colocados. 4, 5 melhores. E aí você consegue decidir, resolver pelo menos oitavas e quartas. Eu acho que você consegue decidir em casa. Semi, tem que torcer para algum clube que classificou pior chegar na semifinal. Mas aí, cara, a gente tem que pensar fase a fase. O mais importante seria o Flamengo chegar nas oitavas com a primeira colocação. Ah, mas você tem que passar, eu não estou pensando nisso. Não, eu estou pensando sim, porque eu sei como fica difícil decidir fora de casa oitavas e quartas. Aí semifinal, meu amigo, semifinal já, se você chegar, já agradece a Deus que você chegou numa semifinal de Libertadores, tá? Tem muita gente reclamando aqui, né? Eu estou vendo aqui já várias reclamações, algumas um pouco exageradas, né? O jogo de hoje foi um jogo atípico. O problema do Flamengo
nessa Libertadores foi não ter vencido o jogo contra o Central Córdoba. Esse foi o problema. O Flamengo não venceu o Central Córdoba e com isso se complicou. Ele passou a depender de resultados outros atuando fora. Central Córdoba quando for até a Argentina. Hoje precisava pelo menos não perder, como eu vinha dizendo. Fica obrigado a só vencer daqui para frente, para se classificar, ele precisa vencer os jogos que ele vai ter pela frente. Não tem mais a possibilidade de ficar aí empatando, né? Fica uma situação muito difícil. Não digo que é muito difícil, mas assim, muito sob pressão. Muito sob pressão. O que vai ter que ganhar seus jogos agora não tem como especular, porque perdeu pontos que não poderia ter perdido. O jogo de hoje, se o Flamengo tivesse vencido a partida anterior, tivesse derrotado o Central Córdoba, o empate hoje seria ótimo. O Flamengo teria 7 pontos nesse momento, estaria numa situação bem tranquila até. Mas não foi o que aconteceu. Ele acabou perdendo o jogo em casa que não poderia ter perdido. Agora, a consequência disso aí, né, o resultado disso aí é o quê? É um time que agora fica obrigado a buscar resultados fora de casa. Né? Esse é o grande problema agora desse time do Flamengo, essa sequência aí de Copa Libertadores da América. A gente dizia, né, um erro grave que foi cometido quando o Flamengo resolveu um erro grave que o Flamengo cometeu quando resolveu. O técnico disse isso, né? O Felipe Luiz disse isso. Trabalhar com uma expectativa de preservar jogadores ou de poupar na Libertadores. Ele fala: o Flamengo antes poupava na Copa, que é a Copa do Brasil, e na fase de grupos da Libertadores. Agora não mais. Mas na fase de grupos não dá para poupar até você garantir uma situação segura. Ou seja, você precisa fazer pontos para você poder, na última, ou talvez nas 2 últimas rodadas, poder especular. Um jogo, uma vitória, e essa derrota para um time como o Central Córdoba complicou. Qual a situação agora? Vamos pensar aqui na classificação da Libertadores a partir desse momento. É importante saber fazer as continhas agora, para que as pessoas compreendam qual o cenário. Vou abrir aqui no meu computador para poder falar aqui direitinho da pontuação sem erro. Então vamos lá, o Flamengo agora ele tem 4 pontos. Tá? A Central Córdoba tem 4, a LDU tem 5. O Central Córdoba vai fazer mais um jogo em casa contra o Deportivo Táchira e deve vencer. Aí ele vai a 7 pontos. Fica 7, 5 LDU, 4 Flamengo. O Flamengo vai jogar depois contra o Central Córdoba. Tem que vencer lá. É muito mais factível imaginar vencer o Central Córdoba em Santiago do Estero, que não tem altitude, não tem muita altitude, como é o caso de Quito, quase 3.000 metros, do que esse jogo de hoje. Então, o Flamengo vai ter que vencer lá. Se vencer, aí o Flamengo, no caso, o Flamengo hoje com 4, o Central Córdoba pode ir para 7 pontos. Aí o Flamengo tem que igualar o Central Córdoba com 7 pontos. Tá? E ainda joga com a LDU. 1 ponto atrás do Flamengo. Então, mesmo na outra rodada, a LDU venceu o Táchira, o Flamengo vencendo a LDU do Rio, ele passa à frente da LDU. Tá? E tem que vencer, claro, o Táchira do Rio na última rodada. Fica obrigado a buscar pontos. Agora, se o Flamengo empatar com o Central Córdoba, tá? O Flamengo para 5 pontos. E aí o Córdoba vencendo, se jogar, ele iria para 8, ele fica 3 à frente do Flamengo. E a LDU, então, 1 à frente do Flamengo, vencendo o Táchira, fica 4 à frente do Flamengo. Então, esse é o problema. O Flamengo não pode empatar com o Central Córdoba, a não ser que o Táchira surpreenda o Central Córdoba e arranque pontos da equipe argentina. Ou seja, tem que fazer conta num grupo fácil, tudo por conta daquela derrota sofrida pelo time argentino no jogo disputado no Maracanã. Eita, meu nervoso que eu passei agora. Rapaz, acorde! Ô nervoso que eu passei agora nessa cabeça. Rapaz, o gelo me deu nessa cabeçada que o jogador da LDU errou. Esse gol que o jogador da LDU errou, o Flamengo ganhou a Libertadores naquele gol que o cara errou. Ai, meu coração, ô meu pai do céu, ô meu Deus. Tem condição de deixar Gerson em campo do jeito que ele estava jogando o jogo inteiro, não. Não tem condição. Jogador número 1 do Flamengo em 2025, mas hoje... mas na altitude, troca, gente. Troca, não pode deixar. Pedro também não pode entrar e querer fazer jogada bonita. Os caras do Flamengo pegam a bola de frente para a área, chuta pro gol. Quer dar cavada? Chuta pro gol, amor. Chuta pro gol, meus queridos. Vamos ganhar o jogo. Pior LDU, eu vi um comentário, eu não se lembro onde foi. Pior LDU de todos os tempos. A pior LDU de todos os tempos. O time da LDU é ruim. Para melhorar,
pra ser ruim tem que melhorar. Buscamos um ponto e foi bom. E é o importante pra hoje, o ponto que nós ganhamos. E pronto. De resto, Ayrton Lucas jogou muito pra mim, muito. É, galera, o Flamengo empatou aí 0 a 0 com a LDU. O resultado não foi dos piores, lembrando que quando saiu ali a tabela, o sorteio do Flamengo na Libertadores, esse jogo contra a LDU lá em Quito, foi falado bem antes que um empate seria um excelente resultado. O problema foi o Flamengo ter perdido o jogo no Maracanã. Aquilo ali foi que acabou com tudo, foi que trouxe essa pressão aí em cima do Flamengo. Mas esse empate foi um bom empate. O Flamengo poderia ter vencido? Claro, poderia ter vencido. O Flamengo continuou com o mesmo erro, que é sempre no último terço do campo. Peca muito nas decisões. O Pedro entrou no jogo querendo fazer firula. O Luiz Araújo perdeu aquele gol na cara, chutou lá no alto, fez tudo certo. Na hora de tirar o 10, chutou a bola para fora. E cá entre nós, o que está acontecendo com o Luiz Araújo? Ele vinha jogando muito bem no começo do ano. Até o Felipe Luiz deu vários jogos aí a ele como titular, mas começou a jogar muito mal. Nem nos últimos jogos aí que ele vem entrando no segundo tempo, ele não tá jogando nada, errando muito, coisa que não acontecia aí no começo da temporada. Mas agora, na minha opinião, tem uma coisa muito boa a se tirar desse jogo. A zaga do Flamengo foi impecável. O Léo Ortiz não errou nada. O Léo Ortiz jogou muito esse jogo. O Danilo também jogou demais. O lateral Beijinho nem se fala, jogou muito. No final do jogo tava morto de tanto correr. Então, além do empate, que foi um resultado até bom, a zaga do Flamengo foi muito boa atuação. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. O que você achou desse empate 0 a 0 com a LDU? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E também, se ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, clique no botão aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!